Queridos amigos e amigas da Sociedade Espírita Irmã Rosália, mais uma vez nós temos esta oportunidade de nos juntarmos no estudo do Evangelho, buscando o ensinamento, buscando a energia, a vibração que se encontram de uma forma muito forte nos escritos dos 4 evangelhos. Na noite de hoje, nós vamos dar uma chegadinha no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos escritos, esse evangelho tem os registros que Mateus, ou Levi, fez acompanhando Jesus, não é? Isso é importante. Mateus e João, nos 4 evangelhos, são os 2 únicos que estiveram presentes no momento do ensino. E o nosso Mateus, a partir do capítulo 9 do próprio evangelho dele, ele acompanha Jesus e, mais do que isso, ele vai registrando o que está acontecendo. E no capítulo 20, se nós formos olharmos uma linha de tempo, Mateus tem 28 capítulos. E a partir do capítulo 21, Jesus se encontra em Jerusalém, na última semana dele entre nós. Ou seja, o capítulo 20, ele nos mostra uma viagem, a última viagem, aliás, que Jesus faz de Cafarnaum até Jerusalém. E estando nas cercanias de Jericó, o mestre pronunciou a parábola muito conhecida, principalmente por nós espíritas, os trabalhadores da vinha, diziam os trabalhadores de última hora. E o Paulo, ele nos fala para que nós busquemos uma explicação, um entendimento maior para o último versículo da parábola, que é o versículo 16. Ele fala, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha, é uma afirmação diferente, né? Para a gente pensar. E, obviamente, para a gente entender o que Jesus quis dizer por isso, a gente tem que aí, se nós nos voltarmos para a parábola. Vamos lá, então? Reino de Deus. Eis aí a temática. É a busca, é a procura do reino de Deus. Aqui no texto de Mateus, nós não encontramos o reino de Deus. Mateus, ortodoxo, como todo bom judeu, ele não gostava nem de pronunciar a palavra Deus. Ele sempre usa o recurso, não é? O reino dos céus. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, ele, na verdade, é um incitamento que Jesus deixou para a gente, lá na época dele, sob uma visão nossa para o nosso interior. É um autoconhecimento, é uma busca de nós mesmos, não é? E a gente entende isso com mais propriedade, utilizando inclusive uma afirmação, um fato de Jesus, que foi registrado somente por Lucas. No capítulo 17, nós encontramos, de Lucas, né? Nós encontramos os fariseus, os doutores da lei, cercando Jesus, e perguntando para ele, mestre, quando é que vem? Onde fica o reino dos céus, o reino de Deus? E Jesus, ele olha para aquelas pessoas e, graças a Deus, ele faz a afirmação, o reino de Deus, o reino dos céus, não está nem ali, nem acolá. Ele está dentro de nós. Ou seja, nos mostrando que todas as vezes, e são muitas vezes, que se fala nos evangelhos sobre o reino de Deus, o reino dos céus, na verdade ali, o que está se buscando é conhecer a si mesmo, que aliás é o grande objetivo de nós todos aqui, não é? Nós estamos aqui, isso não é exceção, não. Todos nós que estamos aqui, hoje nós buscamos esse conhecer a nós mesmos, conhecer principalmente o que nós fizemos, não é? E que nos dificulta, que nos impede de encontrar
Deus dentro de nós. Deus e a sua criação. Nós temos Deus dentro de nós e, ao mesmo tempo, nós estamos dentro de Deus. Vamos lá, então? O reino dos céus é semelhante a um homem, chefe de família, que saiu desde a madrugada para enganjar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, essa parábola ela vai nos mostrar aí uma pessoa de posses, que moreja, que trabalha no seu dia a dia e possui aí uma vinha. E esse chefe de família, né, ele sai de madrugada em busca de pessoas que vão lá ajudar a trabalhar na vinha. E tendo contratado com trabalhadores por 1 denário por dia, enviou-os para a sua vinha. O denário, uma dracma, ele era uma moeda muito utilizada na época de Jesus. Na verdade, era o pagamento que se fazia por 1 dia de trabalho. Então, aqui nessa parábola, gente, nós temos aí o trabalhador saindo, ele bem cedinho, não é? Ele contrata as pessoas que ele encontra numa praça. Era comum naquele tempo, as pessoas que buscando trabalho se reuniam numa praça e quem quisesse trabalhador ia ali buscar. Isso existe até hoje ainda, principalmente no nosso interior. Ou seja, bem cedinho, ele contrata quem estava na praça, vou pagar 1 denário por dia. E eles foram trabalhar. Mas o nosso Mateus continua nos ensinando aqui. E tendo saído cerca da hora terceira, viu outros ociosos em pé na praça. Hora terceira, que é isso? O judeu, ele contava o dia a partir das 6 horas da manhã. A primeira hora, 6 horas. A hora terceira, não é? Ou seja, aí era 9 horas da manhã. E ele encontrou, então, às 9 horas da manhã, mais trabalhadores. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Interessante isso aqui, não é? Ele prometeu para os primeiros 1 denário, e para os outros ele promete o que for justo. E contratou, e eles foram para a vinha. Lá eles encontraram já pessoas que estavam lá desde 6 horas da manhã. E Mateus nos fala aqui, já no versículo 5º, ele fala conosco. Novamente saiu cerca da hora 6ª e da hora 9ª e agiu da mesma forma. Ou seja, então, a hora 6ª é meio-dia, hora 9ª é 3 horas da tarde. E o contratou também pessoas que estavam ali. E esse dono da vinha, esse proprietário, ele sai também por volta da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde. É interessante, né, que às 6 horas da tarde, ou a 12ª hora, o expediente das pessoas se encerrava. E esse chefe da vinha, o dono da vinha, né, ele vai 5 horas da tarde, 1 hora que faltava para terminar, e contrata mais gente, né? Bem interessante esse fato aí. E chegou às 6 horas da tarde, o dono da vinha vai ao seu capataz e determina a eles: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Olha, que coisa interessante, né? Ele queria que se fossem pagos os que chegaram às 5 horas da tarde em primeiro lugar. Ou seja, todos os outros iriam assistir o pagamento dos últimos. Eis aí. E chegando os da 1/10ª hora, receberam 1 denário cada um. Ou seja, quem chegou às 5 horas da tarde recebeu também o mesmo pagamento que Jesus tinha prometido para os que começaram às 6 horas. E ao receber o pagamento, os que chegaram em primeiro lugar, quando eles viram
que o capataz estava pagando 1 denário para quem chegou às 5 horas, eles imaginaram, eu que cheguei mais cedo, vou receber mais. Um pensamento óbvio da parte deles. Mas, quando eles foram receber, ao receber o pagamento, os que chegaram na primeira hora murmuraram contra o chefe da família. Questionaram, não é, o dono, e dizendo, esses últimos trabalharam 1 hora e os trataste como nós, que sofremos o peso do dia e o calor do sol? Olha, gente, esta é uma reclamação, né, que a gente olha e vê justa. E o dono da vinha, ele diz, respondendo, ele disse a um deles, companheiro, não te faço injustiça? Não contrastastes comigo 1 denário? Realmente, não é? Jesus, ele é bem claro, né? Ele especificou bem no comecinho que o pagamento seria 1 denário. E o chefe da vinha continua ainda argumentando. Toma o que é teu e vai. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero nos meus negócios? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Olha a argumentação. E aí ele pronuncia aqui o último, né, versículo da parábola. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Minhas irmãs e meus irmãos, como a gente pode refletir sobre a proposta de Jesus nesta parábola? A primeira coisa que eu queria colocar aqui, nessa busca de entendimento, é o seguinte. Essa parábola, ela tem muito a ver com uma história que nós encontramos num livro muito antigo dos judeus, o Talmud. O Talmud é um livro que se deu sequência à Torá. A Torá são 5 primeiros livros de Moisés, que estão inclusive na Bíblia. E o Talmud, ele continha ensinos sobre a vida dos profetas e o que os profetas falaram. E lá, na Torá, no livro Berakot, nesse livro nós encontramos uma história de um rei que contratava também funcionários e adotou o mesmo expediente também. Não é? Aliás, nessa história a coisa até é mais difícil, porque o rei, ele contrata pessoas, coloca todas elas a trabalhar e vai contratando ao longo do dia mais pessoas. E em determinado momento ele contrata algumas pessoas, sai com elas para passear e elas trabalham também uma parte do dia e o rei paga a elas também somente o mesmo que ele pagou a quem trabalhou o dia inteirinho. Isso só podia estar incluído no Evangelho de Mateus, não é, gente? Mateus, ele faz o seu evangelho para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. E Mateus tinha um conhecimento muito forte, diferente dos outros apóstolos sobre as leis, não é? Os ensinos judaicos. Mas na nossa busca de entendimento aqui, nós temos que encontrar que Jesus ele fala aqui, voltada para aquela época e para os nossos tempos também. Ao longo dos 2 milênios que nós temos aqui entre a vinda de Jesus e os nossos tempos, nós encontramos aí uma sucessão de pessoas que foram sendo atraídas para o estudo, por vivenciar do Evangelho. Essas pessoas foram chamadas aí, sempre foram chamadas, e em épocas diferentes. E nós temos aí os que foram chamados após a
crucificação, não é? Começaram a falar, a pregar, a vivenciar o Evangelho desde aquelas épocas. E sucessivamente foram sendo chamados. Esta alusão de Jesus sobre os que foram chamados em última hora são para as pessoas aqui que estão nos nossos tempos, não é, gente? Por isso que o Espírita gosta dessa parábola. Das 3 revelações, a revelação espírita é a última. O que Jesus quer dizer aqui é que todas as pessoas que foram chamadas e aceitaram o convite e foram para o trabalho, elas terão a mesma recompensa, não é? E que recompensa é essa? Essa recompensa é encontrar dentro de nós Deus. Independente do começo do trabalho, independente do momento que nós buscamos a tarefa. E principalmente, e também, melhor dizendo, os que foram chamados por último e aceitaram o convite, eles também alcançarão o nosso desiderato, o nosso grande objetivo do autoconhecimento, de encontrar dentro de nós as dificuldades que nos levaram a sair do caminho de evolução em linha reta, as dificuldades que nós colocamos aí nessa percepção que Deus está dentro de nós. Ou seja, os que somente agora receberam, aceitaram esse trabalho de burilar a si mesmo, eles também terão a recompensa de encontrar dentro do Pai, dentro de nós, melhor dizendo, né, gente? O nosso Pai, o nosso Criador. Para que nós pensemos um pouquinho e que nós também façamos aí essa reflexão de que o importante é a pessoa acordar, o importante é a pessoa buscar, não é? Essa grande recompensa. O Pai, o encontro com Ele, vai nos possibilitar a gente. Isso aqui é o mais importante da gente pensar, não é? Vai nos possibilitar o que nós chamamos de vida eterna, não é? Vida eterna é nós entrarmos aí no sendal dos tempos com a mesma personalidade. Ou seja, vida eterna significa não ser necessário mais reencarnarmos. Nós vamos aí partir de forma muito forte para o objetivo do Pai ao nos criar. O que nós estamos falando, gente? Por que o nosso Pai, o nosso Criador, nos criou? Para quê? Não é? Ele nos criou para que nós sejamos partícipes da criação. Ele não nos criou para que nós ficássemos nesse sendal de dor, de sofrimento que nós nos encontramos. Ele quer que nós demos continuidade, trabalhemos na continuidade da obra dele, ou seja, sendo co-criadores. Sempre é uma oportunidade muito, muito importante estarmos com vocês, voltarmos para o Evangelho e buscarmos ensinamentos, buscarmos essas energias que a gente anda precisando sempre. E que nós possamos compreender aí os mecanismos que o nosso Pai, através principalmente de Jesus, que é o governador do planeta, e montou esse planeta para que nós pudéssemos perseverar, trabalhar dentro de nós mesmos, nos corrigindo e tirando todos os obstáculos que nós colocamos nessa sintonia
com o nosso Pai, com o nosso Criador. Será que nós somos os últimos trabalhadores? Será que nós somos os primeiros que, na verdade, fomos chamados e não aceitamos o convite? Não importa, não é? Não importa. O importante é a concepção da força do presente, do momento atual. Nós encetando com muita ênfase, com muita disciplina é importante. O trabalho de corrigir a nós mesmos, não é? Se fizermos isso, nós receberemos a dracma, o denário, o encontro com o nosso Pai. Louvado seja Ele, sempre o louvado seja Ele, nosso Pai, o nosso Criador.